Professora Valdiana Gomes, com vocês, leitura e interpretação de texto, tá certo? Para a aula de hoje. Antes de começarmos a nossa videoaula, vamos fazer a nossa acolhida. Fiquei muito feliz em saber que vocês não estão passando a nossa acolhida, como verdadeiros alunos vicentinos que vocês são. E essa proximidade com Deus vai fazer toda e qualquer diferença em nossas vidas, acreditem, tá certo? Então, peçam a Deus, né, algum desejo que vocês queiram realizar, certo? Peçam com fé, acreditem, tá certo? E com certeza ele atenderá o seu pedido, tá bom? Então vamos para a indicação da nossa aula de hoje. É importante que você pegue sua agenda, o módulo 1 ainda, para que a gente possa dar início à nossa videoaula de hoje, tá bom? Então tá aí a atividade, a agenda. A correção vai dar 76 a 79. Nós vamos ter paciência, determinação, que logo, logo a gente termina. Então, de posse aí do seu módulo 1 e da sua agenda, vamos iniciar nossa correção, certo? Na página 76, a gente vai começar com a interpretação escrita. Primeira questão. Claro que você leu o texto atentamente, né? Tirou todas as dúvidas, ele foi explicado na videoaula anterior, o gênero que ele se propõe a apresentar, e assim ficou mais fácil de você responder as questões, tenho certeza. Primeira questão. Com que objetivo uma resenha crítica é escrita? Olha aí. Para apresentar o posicionamento crítico do autor em relação a determinada obra, certo? De novo. Para apresentar o posicionamento crítico do autor em relação a determinada obra. No caso de um filme, serve para influenciar o leitor a assistir ao filme ou não. Ele tem essas duas possibilidades. 2. Com que intenção as pessoas leem resenhas críticas? Com a intenção de conhecer a opinião da crítica sobre determinada obra e decidir, nesse caso, se quer assistir ou não ao filme. Terceira questão. Em relação ao veículo de circulação da resenha crítica, responda as questões. A. Onde a resenha crítica lida foi publicada? Como você percebeu isso? Em um site, chamado Quarto Alto. É possível perceber isso pela fonte ao final do texto, certo? Fácil esse item. B. Em que outros veículos as resenhas críticas podem ser divulgadas? Assinale a alternativa correta, olha, preste atenção. Em que outros? Então, você poderia marcar mais de uma opção. Aí pode ser revistas, catálogos, jornais, blogs, tá certo? A que público as resenhas críticas de filme costumam interessar? Geralmente as pessoas que apreciam cinema, que gostam de assistir filmes. Além de filmes, o resenhista pode analisar que outros tipos de obra? Pode ser livros, CDs, peças de teatro, espetáculos de dança, exposições de artes e shows, tá certo? Sobre o que se trata o filme Nice, Coração da Loucura? Vocês leram? Eu gostei tanto, gente, quando eu li e já assisti ao filme. Trata da luta de uma psiquiatra que desafiou médicos e métodos convencionais de tratamento e se propôs a aplicar uma terapia diferenciada. Tá lá no livro, Tá lá no texto, se você tiver dúvida, tá certo? 7. Na resenha crítica, afirma-se que Nice é uma personagem de verossimilhança emocionante. Sabendo que verossimilhança é a coerência com o real, o que é possível concluir com essa afirmação? Ora, muito fácil, Que as características de Nice no filme correspondem às características de uma pessoa real, na vida real. 8ª questão. No segundo parágrafo da resenha crítica, o autor descreve o primeiro plano do filme. Com base nele, é possível chegar a algumas conclusões sobre Nice e a trama do filme. A. Nessa cena, que característica Nice demonstra ter? Ela demonstra ser persistente, determinada, certo? Cite um trecho que confirme sua resposta à questão anterior. Olha aí, À medida que ninguém parece lhe ouvir, bate ainda mais forte, de maneira cada vez mais frenética. Nice e sua determinação em ser ouvida ali. Está lá no texto. C. Relê esse trecho do segundo parágrafo. A médica está em um ambiente que, além de abandonado, é preciso fazer com que enxergue e se perceba muita coisa. O que o autor sugere com essa afirmação? Sugere que o hospital ele era descuidado, ele faz uma crítica. E por isso, Nice precisava fazer muita coisa por ele e pelos pacientes. 9ª questão. Ao iniciar seu trabalho na clínica, o que Nice percebe em relação aos médicos que tratam dos doentes?
ela percebe que eles não são motivados a cuidar adequadamente, né, a tratar dos pacientes. 10. Diante disso, como Nice acredita que os pacientes devem ser tratados? Como seres humanos. Um pouco, né? Tratado como seres humanos, atingidos na sua dignidade. Né? Releia o trecho a seguir. Não somos forçados a nos emocionar pela imagem heróica de Nice, a respeitarmos por acreditarmos na voz de cada um e por torná-las respeitosas. O olhar de afeto que tanto faltava naquele espaço permite que surjam muitos heróis dentro de cada um. E Nice é simplesmente o ícone humano de toda essa revolução. Segundo o resenhista, qual foi a consequência da forma humana e afetuosa com que Nice tratava os pacientes? Isso permitiu que o herói dentro de cada um deles fosse despertado. Por que o resenhista considera Nice um ícone humano dessa revolução? Porque, ao atuar de forma desafiadora e humana no hospital, ela transformou não só esse local, mas também os pacientes, certo? Gostando, tá acertando, que bom, tem preguiça não, a correção é importante, porque ler e interpretar vai sempre fazer parte do seu cotidiano escolar. Então, vamos fazer com dedicação. 12ª. Geralmente, os títulos de resenhas críticas sugerem uma apreciação positiva ou negativa do autor sobre o objeto resenhado. Releia a seguir o título da resenha crítica. Nice, O Coração da Loucura, 2016. A Humanidade da Revolução. Com base no contexto do título, explica o sentido de humanidade e de revolução, se necessário, consulte um dicionário. Consultaram ou conseguiram resolver sozinhos? Olha aí, humanidade, né? Sentimento de piedade, compaixão pelos outros. Revolução, movimento que tem por objetivo provocar mudanças profundas. O título dessa resenha crítica sugere uma apreciação positiva ou negativa em relação ao filme. Explique. Positiva, né? Pois indica que a revolução provocada por Nice no hospital foi feita com humanidade. Então, ele nos convida a olharmos com sensibilidade para esta causa. 13ª. Complete um quadro abaixo com as qualidades que o resenhista atribui a cada aspecto do filme. Olha aí. Representação da personagem Nice da Silveira, retratada com uma verossimilhança emocionante. Linha narrativa do filme, envolvente e emocionante. Fotografia de André Horta, elemento cada vez mais expressivo e de significância evidente. Trilha sonora, elemento cada vez mais expressivo e de significância evidente. Atuação da atriz Glória Pires, forte presença. Direção de Roberto Bernier, apresenta aos poucos as características da protagonista sem se prender a um registro egocêntrico. Tá bom? Aí vamos para a página 79. Releia o trecho a seguir e observe as palavras em destaque. Aí nós temos aí verossímil, visual, sonora, claro, confortante, expressivo e evidente. Qual é a classe gramatical das palavras em destaque? Assinala a alternativa correta. Todas elas estão caracterizando, estão elogiando. Então, a gente pode dizer que se trata de um adjetivo. Muito bem. Qual é a importância dessas palavras em uma resenha crítica? Os adjetivos, por natureza, né, por função, eles qualificam. E nesse caso aí, o resenhista ele apoia a opinião dele sobre o filme, tratando com a opinião dele, a subjetividade dele com essas características, com estes adjetivos. Né? Agora reúna-se, né, com o colega, cada um fez o seu, e selecione os aspectos a seguir e produza um comentário positivo ou negativo sobre ele. Aí vai ficar a critério de cada um, tá certo? Na primeira oportunidade eu vou dar uma olhada. Enfim, nossa aula hoje termina com essa correção. Espero que vocês tenham gostado, foi demorado, porém necessário e foi bastante produtivo. Tá bom? Até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Fiquem com Deus.